A Bíblia nos diz, no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 16, verso 13 e 14, Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Sobre qualquer coisa ou pessoas que dissermos ou pensarmos, Jesus é maior. Embora Jesus tenha ficado conhecido como Jesus de Nazaré, e Nazaré naqueles dias era sinônimo de desprezo, de rejeição, e Jesus tenha vivido e exercido a função de carpinteiro a maior parte da sua vida adulta, e a profissão de carpinteiro também era sinônimo de humildade e de desprezo até, mas, no entanto, entretanto, Jesus, ele foi tão extraordinário na forma como ele viveu e na influência que ele exerceu sobre a humanidade, que a palavra extraordinário não pode defini-lo. Jesus, ele é o personagem central da história, não somente da história da igreja, mas da história de toda a humanidade. Sem Jesus, a história seria incompleta. Sem Jesus, a Bíblia não teria sentido nem objetivo. Até porque, nos 66 livros que compõem a Bíblia, Jesus aparece. Jesus, ele é o centro. Jesus é o tema central da Bíblia. A história registra grandes personagens que conquistaram reinos, conquistaram nações, conquistaram impérios, uns pela força, outros pela guerra, mas Jesus, ele conquistou o mundo através do amor. Jesus é um assunto que não envelhece. Falar de Jesus é falar de amor, é falar de perdão, é falar de reconciliação, é falar de salvação, é falar de ressurreição. E a grande pergunta, a grande questão da interrogação de Jesus é: quem eu sou para vocês? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem estão dizendo que eu sou? E a grande pergunta para nós é: quem Jesus é para nós? Quem Jesus de fato representa para nós? Se nós perguntarmos para um adepto das mais variadas seitas que existem, cada um vai dar a sua concepção diferente em relação de quem eles pensam que é Jesus. Se perguntarmos para um adepto das Testemunhas de Jeová, cujo fundador foi Charles Taze Russell, eles diriam que Jesus foi apenas uma criatura de Deus, possivelmente a sabedoria que está registrado lá em Provérbios 8, né, na concepção deles. Se perguntarmos para um adepto do mormonismo, cujo fundador foi Joseph Smith Jr., eles vão dizer que Jesus foi apenas um homem que viveu uma vida exemplar. Se perguntarmos para um adepto do espiritismo mesa branca, cujo fundador foi Allan Kardec, e perguntarmos para eles quem é Jesus, eles nos diriam que Jesus foi apenas um homem que alcançou uma grande evolução espiritual. Se perguntarmos para um adepto do budismo, cujo fundador foi Siddhartha Gautama, eles nos diriam que Jesus foi apenas um homem que alcançou um grande desenvolvimento, apenas isto. Se nós perguntarmos para um adepto da nova era, cuja fundadora foi Helena Petrovna Blavatsky, eles nos diriam que Jesus foi apenas um homem, foi apenas um dos muitos mestres iluminados registrados na história. Se perguntarmos para um adepto da ciência cristã, cuja fundadora foi Mary Baker Eddy, eles nos diriam que Jesus foi apenas uma ideia, ou apenas a expressão da comunhão de Maria com Deus. Se perguntarmos para um adepto da Sancho Noye, cujo fundador foi Masaru Taniguchi, eles nos diriam que Jesus foi apenas a manifestação de um Deus chamado Ame no Minakanushi. Nada mais do que isso. E a pergunta para nós é: quem é Jesus para nós? Quem você acha que é Jesus? Quem você pensa que é Jesus? Quem Jesus é para você? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque da sua resposta dependerá a sua comunhão com Deus. Conforme a sua resposta determinará o estado da tua alma na eternidade. Esta é uma pergunta que precisamos responder. Quem é Jesus para nós? Pedro, no meio de todas as suposições, as especulações que são postas ali para Jesus, uns diriam: olha, aqueles que via Jesus chorando, movido de compaixão para com as almas, diziam: estão dizendo que tu és Jeremias. Aqueles que via Jesus pregando ou transmitindo o zelo para as pessoas, o zelo para que as pessoas tivessem para com o verdadeiro Deus, diziam: está dizendo que tu és Elias. Aqueles que via Jesus pregando o arrependimento como o único meio do homem chegar-se a Deus, estão dizendo que tu és João Batista. Aqueles que via Jesus operando milagres de maravilha, dizia: olha, eles estão dizendo que tu és Moisés ou um dos profetas. Mas Pedro se levanta no meio dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Quem é Jesus para você? Porque para mim, para aqueles que professam a Bíblia como regra de fé e prática,
Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é Salvador. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus é o único pelo qual nós podemos ter acesso a Deus. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Jesus é o único que pode, aleluia, nos dar o direito de vida eterna. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com ele um dia. Deus lhe abençoe.